nome é Aline Zogby Simão Dalacqua. Eu me formei na 49ª turma aqui na Santa Casa, na 49, em 2016. Hoje em dia eu sou oftalmologista, também pela Santa Casa, e essa formação é algo que eu tenho muito orgulho. Então, assim, eu sou nascida e criada aqui em São Paulo. Eu posso falar que a escolha por medicina, né, ela foi uma escolha genuinamente minha, né? Na minha família eu tenho alguns médicos de parentesco mais distante, então não diria que foi algo que me influenciou. Agora, a minha mãe, por exemplo, ela tinha esse sonho de ser médica e na época que ela foi escolher, ela, por um contexto, né, da situação dela, ela não teve muito como seguir, se dedicar a entrar numa faculdade de medicina, a prestar. Na época, o meu avô, o pai dela, era doente, ela tinha que cuidar dele, então ela acabou não seguindo esse caminho. E hoje, o fato de eu conseguir ter chegado até aqui é algo que é realmente muito especial, assim, sabe? Meus pais, eles nunca pouparam esforços em propiciar que os filhos, eu e minha irmã, no caso, né, a gente pudesse, na verdade, aproveitar as oportunidades que eles faziam questão de assegurar e que a vida ofereceu, né? Então, esse é um pouquinho aí da minha trajetória inicial aí. Eu acho que, se por um lado eu não tive essa influência direta de fazer medicina, eu acho que eu reconheço na família, principalmente do lado da minha mãe, uma trajetória assim, mais inclinada para a área de biológicas, para a área da saúde. A família da minha mãe acho que tem muito essa pegada assim, de área da saúde e do cuidar, né? Então eu tenho, por exemplo, um primo de primeiro grau que fez enfermagem, eu tenho uma prima também de primeiro grau que é nutricionista, a irmã desse que fez enfermagem se formou em psicologia depois, então talvez aí realmente eu acho que existe não sei, assim, uma certa predisposição a gente a ter uma afinidade, talvez, né? Mas eu sempre ouvi muito, assim, meus pais, eles sempre incentivaram que eu fizesse aquilo que fazia sentido para mim, mas eles sempre perguntavam, filha, mas, puxa, tão sacrificante, né, medicina, você quer mesmo fazer isso? Não quer uma área, assim, que você tenha um pouco mais de tranquilidade? Eu lembro de ouvir isso várias vezes, né, ao longo aí do percurso até escolher, de fato, pela faculdade. E eu ia e voltava algumas vezes, né? Eu cheguei a cogitar fazer engenharia, cogitei a fazer administração, que acho que essa parte de gestão é algo que me interessa também, né? Mas eu sempre voltava para medicina. Eu sempre achei interessante a ciência, né, do corpo humano, e o fato de você poder ajudar diretamente, né, os pacientes, porque eu acho que a medicina, no fim, é isso, né? A gente associa muito a medicina a um cuidado, a ajudar, mas com todas as profissões você pode ajudar as pessoas, né? Eu acho que o que acontece é que na medicina isso fica muito evidente, né? Então a gente imediatamente já estabelece esse vínculo, né, de uma coisa com a outra, vamos dizer assim, da boa ação, né? Mas eu acho que não é só na medicina, sem dúvida nenhuma, que você tem essa possibilidade de intervir positivamente na vida de alguém, né? Hoje eu tenho essa clareza. Mas eu acho que, acima de tudo, no início, era realmente um interesse pelo estudo, né, do que a medicina representava. Acho que foi por aí que a coisa desenrolou. Nossa, a minha turma, ela hoje é responsável por trazer alguns grandes amigos que eu tenho, assim, no maior carinho até hoje. Sei lá, posso falar algumas pessoas, a Marjorie, que é uma amiga minha do coração, que hoje é minha madrinha de casamento,
várias outras amigas, a Raquel, a Débora, a Violeta. Eu vou começar a falar aqui, se eu esquecer o nome de alguma vai ficar horrível. Mas acho que o meu grupo, a minha panela, né, menor, assim, do internato, é repleta de pessoas pelas quais eu tenho muito carinho, né, que fazem parte da minha vida até hoje. Então, acho que é um presente que a Santa Casa me deu, que eu levo comigo pro resto da vida, se Deus quiser. Eu participei de forma assim, muito presente do centro acadêmico na época do meu terceiro ano, né, no qual a Marjorie, que eu falei agora há pouco, era presidente, eu era tesoureira na época. Daí talvez a minha habilidade com gestão, não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas foi uma época assim que eu também tenho boas lembranças, sabe? Foi uma época de envolvimento, assim, na época um engajamento que era muito, assim, que me fez muito bem na época, que me fez muito sentido. A gente procurava desenvolver ações integradas muitas vezes a outras sociedades. Eu lembro que a gente uma vez participou de uma ação relacionada à reciclagem, as boas-vindas aos calouros na época. Tiveram vários episódios assim que eu lembro com saudade. E também eu participei da equipe de atletismo da Santa Casa, né? Eu treinava atletismo e eu acho que essas experiências, elas trazem pra gente um senso de pertencimento a um grupo que é muito legal. Que eu acho que agrega muito a experiência da faculdade como um todo, sabe? Então, esses dois grupos dos quais eu fiz parte, eles me ajudaram a conhecer pessoas diferentes, porque a faculdade ela acaba, né, muitas vezes selecionando algumas pessoas que têm uma determinada afinidade num certo grupo, outra afinidade em outro, e eu acho que circular por esses dois ambientes, tanto o centro acadêmico quanto a equipe do atletismo, eu acho que me enriqueceu muito. Você ter essa consciência de que você faz parte de um grupo, né, de ter uma identidade daquele grupo, eu acho que isso te gera mais consciência com relação ao seu comportamento, né, a respeitar o espaço do outro, a olhar para aquilo de uma forma mais que permita uma convivência harmoniosa, né? Sempre vão ter divergências, né? Eu acho que, né, nesses dois ambientes, eu acho que com certeza tinham momentos em que as pessoas divergiam e nem sempre lidavam da melhor forma, né? A gente está sempre aprendendo e acho que essa tentativa e erro, estar exposto a isso, te permite crescer muito, né? Eu vejo dessa forma. Momentos marcantes da faculdade, aí imediatamente eu já penso no internato. Assim, o internato, que é esse período em que o aluno de medicina ele fica no hospital, essa época, né, ela é uma época muito intensa, porque é onde começam as transformações que vão, pelo que eu posso dizer até hoje, acho que elas vão levar a vida inteira, né, a vida inteira de transformações pelo contato com a medicina, mas é o primeiro contato onde você começa a ter alguma responsabilidade como médico, né? Ainda muito incipiente, ainda a gente apanha muito até conseguir né, pegar o jeito e tudo mais, mas eu acho que o internato ele permite você experimentar situações de alegria pelo caso que deu certo, pelo caso que teve uma boa evolução, tristeza, frustração e aquela empatia com o paciente que também não teve o desfecho mais favorável. Então, eu acho que o internato, de forma geral, assim, foi um período muito rico nesse sentido, de experiências, né? Então, hoje eu sou oftalmologista, né? E a escolha pela oftalmologia também, assim, se por um lado a medicina foi algo que
teve tanta dúvida, a oftalmologia já foi algo que eu não sabia, né? Quando eu entrei na faculdade, talvez por não ter essa referência, né, clara de alguém na família, eu estava muito aberta para fazer aquilo que eu achasse melhor, aquilo que me parecesse mais interessante. E eu acho que isso é ótimo, acho que isso é super positivo, né? Recomendo que as pessoas entrem na faculdade de mente aberta para conhecerem de tudo. Mesmo que elas já tenham até uma predisposição a fazer alguma coisa, quanto mais você se expõe às diferentes áreas, mais enriquecido você vai estar depois que você já tiver a sua especialidade. E eu acabei escolhendo por oftalmo já quando eu estava ao longo do internato, porque nos primeiros anos, né, do primeiro ao quarto, eu não sabia exatamente. Eu gostava de várias áreas, eu me interessava de tudo um pouco. E acho que quando eu percebi que dentro da oftalmologia tinha essa possibilidade de trabalhar, ela é uma área clínico-cirúrgica, né? Então acho que isso foi algo que me chamou muita atenção, né? E mais pra frente eu fui vendo o quão direta pode ser a área da oftalmologia. A gente consegue ter uma resolutividade muito grande, né, dentro dessa área. Nem sempre, claro, mas muitas vezes desfechos favoráveis, positivos, que a gente consegue trazer qualidade de vida e bem-estar para o paciente. Então, isso mais tarde reforçou esse interesse que surgiu no começo pela oftalmo. E acho que nesse período que a gente está se especializando, eu acho que o foco realmente deve ser construir uma base sólida para que a gente possa atuar naquela área depois. Então, eu não tinha muito uma ideia, uma noção de como eu gostaria de trabalhar ainda, né? Eu sempre gostei muito de ensinar, engraçado, isso desde antes de entrar na faculdade, eu sempre gostei muito de ensinar o que eu sei, né? Não importa se é algo complexo, se é algo básico, mas explicar para as pessoas é algo que sempre me deu muito prazer, né? Então eu imaginava que eu, assim, gostaria de fazer algo relacionado à vida acadêmica, né? Mas não sabia muito bem como, né, em que nível que seria. E eu não sabia exatamente se eu ia ter meu consultório, se eu ia trabalhar em outras clínicas, se eu queria trabalhar mais na parte ambulatorial, se eu queria ter algum envolvimento com a parte hospitalar. Apesar da oftalmologia ser uma especialidade eminentemente ambulatorial, a gente tem nichos aí de inserção dentro de hospitais, né, de equipe de retaguarda e tudo mais. E acho que isso foi ao longo do caminho que a gente vai criando, né, a nossa trajetória, né? E acho que a vida, ela me apresentou várias oportunidades que depois foram se mostrando, assim, que faziam sentido, né? E hoje em dia, isso super recentemente, eu criei uma clínica junto com meu marido. Eu na oftalmologia, ele é urologista, a gente está chamando outros médicos colaboradores, a gente, assim, posso dizer que eu estou super no começo ainda da minha carreira, mas é algo que me realiza muito, que hoje faz muito sentido. Além disso, eu coordeno a equipe de retaguarda de um hospital da Rede D'Or, onde também eu tenho muita satisfação com isso, me permite contato aí com pacientes que realmente estão numa situação às vezes mais vulnerável e que precisam de uma avaliação oftalmológica que muitas vezes ajuda a elucidar casos clínicos, e atuo aí em outros lugares onde eu ainda trabalho. Dentro da oftalmologia, me especializei em cirurgia de catarata e a parte de retina, né? Retina clínica. E acho que isso hoje em dia me traz uma realização imensa, imensa. Cada paciente que eu consigo ajudar, independentemente do grau de complexidade do problema dele, é algo que me traz muita satisfação.
acho que o que eu percebo, né, nesse meu começo super, né, incipiente, é que hoje em dia, como a medicina ela acabou sendo dominada, né, por grandes grupos, o médico ele continua tendo a obrigação clara de ter aquela formação técnica e do cuidado, o que é atribuído de forma mais automática ao médico, né? Aquela pessoa que vai cuidar e que precisa saber o que está fazendo. Isso não é indiscutível, mas a qualidade do trabalho ela pode ser fortemente deteriorada dependendo do estilo de medicina que aquele médico optar. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o médico que não se inteira aí, ou de uma parte mais relacionada à gestão do seu próprio negócio, ou a oferecer um diferencial para que o paciente não procure ele apenas através de grandes corporações, ele acaba ficando na mão de pessoas que vão ditar as regras de como ele vai trabalhar, né? E às vezes muitos profissionais que têm assim uma formação técnica e humana exemplares acabam se submetendo a condições de trabalho muito ruins que não permitem que ele desempenhe todo esse potencial que ele tem. Então, de forma mais sucinta, acho que o desafio principal está em sair da manada, entendeu? Em sair ali do caminho mais automático, sabe? Sair, se destacar de uma forma que você não sucumba a grandes corporações, grandes grupos de saúde que podem te engolir, né? Podem prejudicar a qualidade que você pode e deve exercer no seu trabalho. Eu estou constantemente tentando fazer com que o meu serviço agregue valor às pessoas, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais do que o mínimo, né? Fazer o mínimo vai fazer com que você continue para sempre naquilo, né? Então, sempre que eu posso, eu tento fazer algo que vai além do que aquilo que é esperado, né? E o que seria isso? Eu acho que a forma com que você explica, a forma com que você se preocupa, o perguntar como, né, se deu certo aquele exame, se tem alguma dúvida, assim, a gente prestar uma assistência maior do que aquela que já é esperada, que já é pré-estabelecida dentro da nossa área, né? Eu acho que a Santa Casa, ela te dá a oportunidade, ela te dá ali as portas abertas para você aprender, tanto a parte técnica, quanto para você exercer o seu lugar de empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar como você gostaria de ser tratado. E aí cabe a cada um aproveitar essa oportunidade ou não, né? Eu não acho que a gente poderia falar que necessariamente as pessoas saem mais humanizadas ou mais técnicas. Eu acho que a Santa Casa ela tem esse perfil assim, de pessoas muito carentes que realmente precisam, muitas vezes mais do que um tratamento médico especificamente, às vezes elas precisam de uma instrução que não foi dada. Então, é um prato cheio para você perceber aquilo e tentar suprir o que está ali dentro do seu alcance, né? Mas algumas pessoas vão passar reto por isso, né? E talvez em algum outro momento da vida elas vão aprender. Então, eu acho que a Santa Casa ela é essa oportunidade, ela te oferece essa oportunidade. Daí vai variar de cada um. Eu acho que essa parte, assim, da nossa formação humanística, ela vai depender um pouco também de cada um, sabe? Eu acho que a gente tende a atribuir à Santa Casa uma formação, assim, que vê bastante, bastante assistencialista, mas eu acho que a instituição por si só, ela não é suficiente para te imbuir
dessa forma de agir, né? Eu acho que isso vai do quanto cada um está disposto a se doar, a se dedicar, né? Talvez não seja, não sei se é se doar a palavra, mas se dedicar àquela atividade, né? Eu acho que é por aí. Agora, só ser uma pessoa, assim, que se preocupa com o outro não é suficiente. Realmente, você tem que saber o que está se fazendo e acho que o conjunto dessas duas habilidades é que vai formar um bom profissional. Eu acho que a gente considerar o contexto, né, das pessoas, né, que seria esse olhar mais humanizado, ele é essencial, porque não adianta você saber o que é o mais recomendado, a conduta padrão ouro para aquilo, se aquilo não se encaixa na vida da pessoa, se aquilo não é possível, né? Então não adianta você orientar um tratamento, prescrever uma medicação que a pessoa não vai conseguir cumprir, não vai conseguir comprar, entendeu? Então acho que você considerar esses outros fatores, ele é tão importante quanto saber qual que é o melhor tratamento, porque é o que vai garantir a adesão ou aquele tempo ali ter sido em vão, entendeu? A pessoa não aderir, a pessoa, você não ter conseguido afetar a vida da pessoa de fato, então é extremamente importante. Se eu pudesse acrescentar aí alguma coisa, eu acho que eu diria sobre a possibilidade do diálogo, no sentido de que a gente o tempo inteiro vai enfrentar posicionamentos diferentes do nosso, formas de pensar diferentes, trajetórias, repertórios diferentes, e eu acho que a gente está aberto para ouvir o que o outro tem a falar, de onde ele vem, né? O porquê dele ter aquela opinião é algo que não é fácil, né? Eu acho que é o tempo inteiro a gente tentando se policiar para fazer isso de uma forma coerente, de uma forma respeitosa, e é algo que a gente tem muito a ganhar se conseguir fazer dessa forma. A partir do momento que duas pessoas resolvem conversar entre si e elas não estão ali predispostas a ganhar ou perder, né? Elas estão dispostas a ouvir uma opinião diferente e talvez mudar de ideia, aquilo sim é uma conexão da onde podem as duas pessoas saírem ganhando, né? Mesmo que elas não mudem de opinião, a gente vai estar sempre mais enriquecido depois de uma conversa que permita a gente entender um ponto de vista diferente, seja para mudar de ideia ou seja para reforçar aquela que a gente já tinha, né? Então, se a gente não está aberto ali para se questionar, eu acho que o diálogo em si nem começou, né? Então, acho que isso é muito importante. Na verdade, não tem mais nem a ver com medicina, acho que isso é conviver em sociedade, né? E eu acho que isso, por mais elementar que possa ser, é algo que tem sido cada vez mais difícil, né? As pessoas têm cada vez mais certezas e posicionamentos muito incisivos e não gostam de abrir mão daquela verdade, né? Então, acho que é importante a gente se questionar nesse sentido. Eu acho que para todas as pessoas que estão em algum ponto dessa trajetória, na qual eu também estou, é muito importante a gente nunca se privar da possibilidade de conhecimento, né? Então, assim, isso não serve só para, assim, no sentido de quem está falando sobre a formação de alguma carreira determinada, né? Acho que a gente sempre deve aproveitar por onde a gente passa, de entender um pouco mais sobre as coisas que estão ali ao nosso redor. O conhecimento nunca é demais. E tem coisas do cursinho que eu levo até hoje, tem coisas da faculdade, de outras áreas que hoje não tem mais relação direta com o que eu faço, mas que me acrescentam até hoje. Então, assim, a gente nunca deve, na minha perspectiva, se limitar
aquilo especificamente onde a gente vai atuar, né? Eu acho que o conhecimento, ele sempre ajuda a gente a ampliar a nossa forma de enxergar as coisas e ajuda a gente a tomar melhores decisões e a ser uma pessoa melhor para si e para os outros, né? Eu acho que isso é o recado que eu daria. E falar que a Santa Casa, ela permite você assim, explorar inúmeras possibilidades. Então, também não se restringir àquilo que é o oferecido de forma automática. Se você puder conhecer um pouquinho mais, se você puder ficar até um pouco mais do seu horário, se você puder se dedicar um pouco mais, não deixa passar, porque enquanto você ainda está em formação, talvez isso seja algo de mais fácil acesso. Depois, o momento passa e vem outras prioridades e a vida vai engolindo em muitas situações. Então, acho que enquanto a gente está na nossa formação aí, mais acadêmica, mais formal, é o momento de aproveitar tudo aquilo que a faculdade pode oferecer.